Tudo bem, gente? A paz, crianças, professoras, todos que estão aí. Amém? Então tá bom. Muito obrigada por vocês estarem aqui todos reunidos hoje. A gente está fazendo essa aula conjunta, né? E nós vamos tratar do mesmo tema. E depois eu explico o porquê direitinho aí para vocês, tá? Mas, como a gente vai falar sobre o mesmo assunto, né? Então, eu acredito que dá pra gente aí, kids e juniores, aprenderem aí ao mesmo tempo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar, pode levantar a mão, tá bom? Que aí tem um monte de professora para responder aí para vocês, viu? Pode perguntar qualquer coisa que a Esther responde, a Shirley, a Adilene, a Lu, viu? Elas respondem qualquer coisa, tá? Pode fazer pergunta bem difícil, tá bom? Então, nós vamos iniciar, pessoal, como sempre, orando a Deus, pedindo para que Deus abençoe essa aula. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por todos estarem aqui para aprender mais da Tua Palavra. Abençoe as nossas vidas, todos os alunos, dos kids, dos juniores e todos os professores também. Nos dê um dia cheio da Tua presença. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Hoje a aula é sobre o profeta Elias, novamente, certo? E é sobre Elias e a vinha de Nabote. Então a gente vai ver, eu não sei se é Nabote, Nabote, o nome, a pronúncia correta, mas aí Elias a gente já conhece. E aí a gente vai descobrir o que é essa vinha aí, o que tem ela na história. E quem é Nabote? Quem é essa pessoa, né, que nós vamos falar? Então, antes da gente iniciar, com os juniores, eu vou responder aquelas perguntinhas, sabe aquelas 2 perguntinhas que vocês ficaram de mandar? Que alguns mandaram, né? E outros não, infelizmente, hein, gente? Ó, vale ponto, viu? Então é importante vocês mandarem aí pra gente. Mas vamos responder aí que quem deu essa aula aí foi a Pro Esther, lembra? Então, Estherzinha, dá uma ajuda aí nas respostas, ver se eles estão respondendo direitinho aí. Então, ó, a pergunta 1 diz assim, ó: por que Elias se sentia deprimido, com medo e sozinho? Lembra que a aula falava sobre que Elias achava que era o único, né, que servia a Deus. E aí, a Ana Paula tá respondendo aí para os juniores. Muito bem, Ana Paula, é isso aí. Ele tava com medo de ficar sozinho porque ele soube, né, que queriam matar ele. Mas ele tava sozinho, por quê? Por que ele tava sozinho? E ele tava triste, mas por que ele tava triste? Isso, porque não tinha mais ninguém, não tinha mais ninguém com ele. Então, queriam matar, e aí ele falou assim: eu tô sozinho, né, aqui. Né? Não tinha mais ninguém que ele conhecia que servia a Deus. Por isso que ele estava com medo e sozinho, porque não tinha mais ninguém. Muito bem. Agora a pergunta 2. O que Elias devia ter feito quando soube que Jezabel estava planejando matá-lo? Orar a Deus, isso mesmo. Porque ele fez o quê? Ele fugiu. Ele, ó, correu. E aí, Deus falou para ele: ué, por que você tá fazendo isso? Você tá fugindo para onde, né? Então, ele deveria ter orado e pedido ajuda a Deus. Essas crianças estão muito afiadas, viu? Isso aí, gente, parabéns, é isso mesmo. Então, da nossa história de hoje, a base histórica está em 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 29. Quem sabe ler, pode ler esse capítulo aí, que é muito importante. E quem ainda não sabe ler, pede ajuda para o papai e para a mamãe aí, para quem estiver perto de você, para ler com você durante a semana, tá bom? Então, vamos lá para o próximo.
Antes da gente iniciar, eu quero fazer uma pergunta aí, ó. Do que você gosta? Você prefere o quê? Brinquedo, jogo, brincadeira e ou os eletrônicos, celular, tablet, videogame, televisão? E aí eu quero fazer outra pergunta, assim, mas não precisa responder não, é para vocês refletirem aí, tá? Às vezes a gente gosta muito de uma coisa e a gente quer fazer de tudo para conseguir essa coisa, não é verdade? Às vezes a mamãe e o papai falam assim, ó, quando chegar no Natal, se você obedecer durante o ano todo, você vai ganhar aí um celular novo, hoje é aniversário, né? Mas você tem que ser obediente. Então a gente obedece e faz tudo direitinho para poder ganhar esse presente, né? Mas às vezes a gente não tem condições de comprar. E aí, o que a gente faz? A gente chora, a gente pede, não é? A gente fala assim, eu quero, mas eu quero aquele lá, eu quero aquele brinquedo. Ou eu quero aquele jogo. Aí o papai fala assim, mas agora não dá. Aí a mamãe fala assim, a mamãe ainda não tem dinheiro, né? A gente precisa juntar. Aí você fala, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Não é assim? Sabe como se chama isso? Birra. Quem aqui já fez birra? Nunca fez, Ana Paula? Ah, tá vendo? Eu também já fiz muito, muito. E eu já fiz birra com Deus também, sabia? Que às vezes a gente ora e fala assim: ai Deus, mas ô Senhor, eu quero, Deus me dá, abençoa, né? Às vezes a gente é adulto, né? Não fala isso pro papai e pra mamãe, porque a gente já é adulto, mas a gente fala isso pra Deus. E aí a gente vai ver a história de hoje que o rei Acabe faz a mesma coisa. Mas aí, olha só o que esse versículo diz para nós, ó. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso se encontra em Hebreus 13, 5. Então, ó, falando de uma forma mais fácil este versículo, fala para a gente ficar contente com as coisas que nós já temos. Ou seja, você é feliz com o que você tem? Ou você quer mais? Ou você, às vezes, não fica muito satisfeito? Porque isso acontece. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de alguém que quer muito um carro. Aí essa pessoa junta, vai lá e compra um carro. Só que ela fala assim, eu não quero só o carro, eu queria comprar também uma moto. Aí ela vai lá e compra uma moto. Aí ela fala, eu não quero só uma moto, eu acho que eu vou comprar um barco. Aí ela vai lá e compra um barco. Sabe assim? Quando uma coisa só não satisfaz, mas ela quer várias coisas porque quer preencher o vazio que há dentro dela. Então, isso a gente chama de cobiça. Quando a gente fica cobiçando um objeto que a gente não pode ter. É legal ficar olhando, é legal ficar vendo, mas quando isso toma conta do nosso coração, é onde a palavra de Deus está falando. Ei, psiu, fique feliz com as coisas que você tem. Ou seja, fique contente. Por quê? Porque Deus falou ali, que jamais ia nos deixar e jamais ia nos abandonar. Ou seja, Deus está conosco. Agora falando antes da gente entrar na nossa história, você sabia o que é uma vinha? Que a gente falou no título, né? Elias e a vinha de Nabote. A vinha é onde... Isso, Nathalie. É onde tem vários pezinhos de uva. Quem gosta de uva aqui? Eu também amo uva, né? Que tá cara, né, ultimamente. E aí a gente tem aí, um pé de uva, daquela uva bem roxinha, e um outro é um pé de uva verde. E quando a gente tem aí, essa plantação de uva, a gente chama de vinha, tá? Que parece com o nome vinho, né? O vinho é feito da uva. Para quem não sabe, faz o vinho através da uva.
Então, hoje a nossa história vai se basear dentro de uma vinha. E aí nós vamos entender de quem que é essa vinha. Então, vamos lá. Aí vocês estão vendo o rei Acabe olhando uma vinha, né? Lá da varanda dele dava para ver essa vinha, porque essa vinha era muito grande, muito bonita, né? Mas essa vinha, sabe de quem que era? De Nabote. Nabote era um homem temente a Deus, que servia a Deus e agradava a Deus e seguia as leis de Deus também. E aí o Acabe ficou olhando e falou: puxa, eu queria essa vinha para mim. Só que aí a vinha não era dele, né? Já tinha dono. Mas ele queria essa vinha. Ele falou: eu quero essa vinha para mim. Ele tinha um monte de vinhas, mas ele queria essa. Lembra que eu dei o exemplo da pessoa que não fica satisfeita? E Acabe não estava satisfeito com a vinha dele, com as vinhas dele, não. Ele queria aquela. E aí, ele foi lá embaixo conversar com o Nabote, olha aí. E aí ele falou assim: ô Nabote, vem cá. Eu quero comprar a sua vinha. Você não quer me vender, não? E aí Nabote falou assim: ah, não sei não, viu, rei Acabe? Aí ele falou: olha, então eu posso trocar, eu te dou outra. Eu te dou 2 vinhas, eu te dou 3 vinhas, 4 vinhas por essa, porque eu quero essa, né? E eu te dou em dinheiro se você quiser. Só que aí Nabote, como era um homem temente a Deus e ele seguia as leis de Deus, ele falou assim: olha, essa vinha foi herança. O meu avô deixou para o meu pai e o meu pai deixou para mim. E na palavra de Deus diz que a lei do Senhor dizia, né, que quando era algo de herança, você não podia vender. Você tinha que cumprir esse mandamento de Deus e permanecer com o que foi deixado para você de herança. E Nabote queria obedecer a Deus, então ele falou assim: o que será que ele falou para o rei? Você acha que ele vendeu ou não? Pois é, isso mesmo. Quando nem a pau, né, Felipe? Quando o rei falou assim: você vai me vender? Aí Nabote falou bem alto assim: não, não vou vender. Aí o rei, ó, foi pro palácio dele e ele ficou o quê? Deitou na cama chateado. Será que alguém aqui já fez isso quando ficou triste? Quando recebeu, né, Felipe? Quando você recebe um não bem grande assim, você fica o quê? Chateado. Você fala: não acredito que me disseram não. Aí o rei, ó, ficou triste, foi para a cama dele, deitou e não quis comer. Ele falou: eu não vou comer mais agora também porque eu tô chateado. Só que aí, né, todo mundo percebeu que ele estava, né, nessa situação chateado. Quem que apareceu? A Jezabel. A Jezabel era a mulher de Acabe, que era malvada. Lembra que é a rainha má? E ela, olha para ver como ela tá. E ela falando assim: o que aconteceu, Acabe? Por que você tá desse jeito? E ele contou a história para ela. Ela falou: mas você é o rei de Israel. Você pode tudo e você pode ter o que você quiser. E ela falou: eu vou dar um jeito nisso. Eu vou fazer com que você consiga essa vinha para você. E aí, criança, sabe o que aconteceu? Ela armou um plano muito feio e muito malvado. Ela falou assim: pegou umas cartas, escreveu, pôs o nome do rei e enviou para os líderes lá do reino. E falou para eles assim, ó, inventou uma mentira. Falou que Nabote tinha falado mal de Deus, que Nabote tinha falado que não, Deus não era o Deus verdadeiro. E ela mentiu falando isso de Nabote. E falou assim: olha, eu quero que vocês peguem ele e que vocês prendam ele e matem ele, porque ele falou isso de Deus. Porque eu não sei se vocês lembram que Elias provou que Deus era o Deus verdadeiro para eles. E eles ficavam tudo com medo de Deus, com medo de acontecer alguma coisa com eles.
Só que aí Jezabel falou isso de Nabote, inventou uma mentira. E todos eles respeitavam Deus, achavam que não podia falar mal de Deus, senão eles seriam castigados. Então, quando eles souberam que Nabote tinha feito aquilo, que na verdade não fez, eles foram lá, ó, acusar Nabote. Como que você fala mal de Deus? Por que que você falou mal de Deus? E aí, Nabote falou, mas eu não falei nada, eu sou temente a Deus. Só que aí, a Jezabel enviou 2 homens para falar que ele tinha falado, para comprovar, sabe? Falou assim, ó, vocês vão mentir e falar que foi ele. E esses homens eram respeitados e todo mundo acreditou nesses homens. E aí, Nabote foi preso. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. Jogaram um monte de pedra nele até a morte. Olha que dó. Ele morreu por uma coisa que ele não fez. Isso lembra alguém muito importante na Bíblia. Quem lembra de alguém que morreu assim sem culpa nenhuma? Quem? Isso. Muito bem, Bia. Estevão, além de Jesus que morreu sem fazer nada, Estevão também morreu pregando a palavra de Deus. Por um homem chamado Saulo, que depois virou Paulo, né? Lembra da história que a gente teve aí, né? No ano passado, a gente estudou sobre ele. E aí, depois que Nabote morreu, Jezabel chega lá de volta lá na cama e fala assim: Acabe, levanta dessa cama aí, que eu consegui a vinha para você. Aí falou, ué, mas e Nabote? Ela falou assim, ele não tá vivo mais. Ele morreu e agora a vinha é sua. O rei ficou feliz em vez de ficar triste, crianças. Em vez dele falar assim, nossa, coitado, né? Não, ele ficou feliz porque ele conseguiu aquilo que ele queria. Não importava como, mas ele conseguiu o que ele queria. E aí, ele foi lá na vinha e gostou de ficar lá, de ver as coisas, olha lá, ele admirando a vinha nova, falando, ai, agora essa vinha é minha, essa vinha eu ganhei, essa vinha, e ele amou esse presente, porque ele achava que era um presente, né? E aí, gente, olha só, vocês acham que Deus gostou disso? Você acha que Deus concordou com isso tudo? Não, né, gente? Porque foi uma coisa muito feia, né? Que ele, a Jezabel, né, que armou todo esse plano, fez. E aí, Deus avisou quem? Deus avisou Elias, falou assim: Elias, olha só o que aconteceu. O rei Acabe fez uma coisa muito feia, muito mal, ele e a Jezabel. E eu quero que você vá lá falar para ele, lá na vinha, que ele fez coisa errada. E aí Elias foi lá e falou para o rei Acabe: O que você acha que você fez? Ah, mas eu queria muito essa vinha. Mas Elias falou assim: Não, você desobedeceu a Deus. Você fez uma coisa muito errada. E por causa disso, Deus vai te dar um castigo. Eita! Alguém aqui já ficou de castigo? É, muitas vezes, né? Eu também. É legal ficar de castigo, gente? Às vezes, né? Fala assim, ó, você desobedeceu, então você vai ficar sem o celular por uma semana. Uma semana sem celular, já pensou? O que aconteceu foi que ele recebeu um castigo, mas não foi do pai dele e da mãe, não. Foi um castigo de Deus. E olha só, o rei Acabe deixou a cobiça controlar as suas ações. Ele ficou tão obcecado pela vinha que ele não pensou nas consequências. Ele foi lá, ó, e fez. E ia sofrer um castigo horrível.
Agora a gente não vai saber que castigo é esse. Aí o que aconteceu, ó, quem quiser saber, olha lá na Bíblia. Lê lá o capítulo 21 para saber o que aconteceu depois. Olha só, aconteceu que ele ficou com medo de Deus. E sabe o que ele fez? Rasgou a roupa dele assim, ó. E ele se vestiu, tirou aquela veste dele e pôs um saco de pano. Se vestiu um saco de pano. E ele ajoelhou e se arrependeu. Falou assim: não, era um jeito de mostrar que a pessoa estava se humilhando para Deus. Por isso que eles usavam às vezes o saco de pano, era para mostrar que estava humilhado diante de Deus, que não era ninguém diante de Deus. E aí ele chorou e se arrependeu. Será que Deus ouviu? Vocês acham que Deus ouviu o arrependimento dele? O que aconteceu foi que Deus ouviu, porque Deus, ele ouve e sabe de todas as coisas, crianças. Às vezes, quando a gente pede a Deus e às vezes a gente não ganha, Deus, ele também está vendo. E ele vê também quando o nosso coração se arrepende de verdade. Quando a gente se dobra diante de Deus e pede perdão. E aí Deus ouviu isso e falou para Elias assim: Elias, fala lá para ele que eu não vou dar o castigo agora. Eu vou adiar o castigo. Não vai ser agora, mas vai acontecer depois. E aí Deus poupou a vida do rei Acabe. E esse castigo a gente só vai descobrir nas próximas aulas. Então, se você quer saber antes, corre lá na Bíblia e lê aí os capítulos que vêm a seguir. Amém? Cobiça é de Deus? Não. Cobiçar o que não é nosso, gente, é uma coisa muito feia, que causa inveja, que causa mal para o nosso coração. Então, quando a gente quer muito uma coisa, a gente tem que orar e pedir a Deus, falar: Senhor, eu queria muito aquela coisa, mas Deus, dê condições para o papai e para a mamãe. Ou às vezes não é nem um presente, é uma prova que precisa fazer na escola, é um trabalho que está difícil de fazer. Então a gente pede ajuda para Deus, a gente nunca pode fazer alguma coisa errada para conseguir o que a gente quer. Amém? E agora, olha só, eu tenho aí um joguinho de perguntas e respostas, tanto para os kids quanto para os juniores. Então, eu vou fazer a pergunta rapidinho e vocês vão responder rápido, que eu quero ver se vocês estão espertos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, kids, vamos começar com o Felipe. Felipe, escolhe o número de 1 a 4. O que o rei Acabe fez quando Nabote disse que não daria a vinha para ele? Birra, isso aí, ele fez birra, né? É uma forma de demonstrar, né? Chorar, ir pro quarto, fechar a porta, não querer comer. Ele fez birra, muito bem, Felipe. Agora um junior, vamos lá. Lucas, escolhe para mim um número de 1 a 4. O que significa cobiçar? O que é cobiçar? Isso, é quando eu quero uma coisa que eu não tenho, né? Eu fico cobiçando aquela coisa. Ou às vezes essa coisa pode ser de alguém, né? Então, cobiçar é você ficar querendo muito uma coisa que você não tem. Isso mesmo, Lucas. Agora o Kids. Vamos lá, Bia, escolhe um número. Só não pode ser o número 1, o 2, o 3 ou o 4. O que Deus quer que você faça? Quando você quer muito uma coisa, o que Deus quer que você faça? Isso, orar. Exatamente, Bia, tem que pedir para Deus, primeiramente para Deus, é orando, né, que a gente pede. Vamos lá, Junior. Nathalie, escolhe o número, Nathalie. Para que o rei queria a vinha de Nabote? Por que ele queria? Isso mesmo, não tinha um porquê, né? Por que ele queria? Ele queria só para ter, porque ele via do palácio dele, né? Aquela visão maravilhosa da vinha, ele queria para ele só por isso, né? Não tinha um motivo, né? Será que a gente tá pegando e pedindo coisa só pra gente ter? Ou será que a gente precisa mesmo, hein?
Fica aí de reflexão para vocês pensarem. Vamos lá, Kids, Ana Paula. O que Elias disse para o rei Acabe? Quando Deus falou para Elias ir lá falar com o rei Acabe, o que ele falou? Isso, que Deus iria castigar ele. Muito bem. Agora, Junior, vamos lá, Dan. O que Jezabel fez para conseguir a vinha de Nabote? O que Jezabel fez para conseguir a vinha? Isso, muito bem, é isso mesmo. Agora a pergunta para Ana Luísa. Cadê a Ana Luísa? O que aconteceu com Nabote? Morreu, coitado, né? E ele morreu como? Isso, muito bem. Acertou. Eles apedrejaram Nabote. Foi assim que ele morreu, apedrejado. Apedrejado é quando alguém pega uma pedra e joga em você. Muito bem, crianças. Estão todos de parabéns aí. Aprenderam a história, entenderam. Olha só. A palavra de Deus fala pra gente ficar contente com o quê? Isso! Com o que a gente tem, né? Pra gente sempre ficar feliz. Um recadinho: semana que vem a gente não tem aula, porque vai ter um especial de Páscoa, tá bom? Bem na hora da nossa EBD. Então, todas as aulas, o que vai ter? Ah, você vai ter que assistir, Bia. É surpresa. Então, vocês não vão ter aula semana que vem, só na outra. Por isso, dá tempo de fazer essa lição aí, hein? Essa lição aí é muito importante, Eu quero que todo mundo faça, todos os kids, e vai ter para os juniores também, hein? Então, primeiro para os kids, olha só. Conte para nós, vocês vão gravar um vídeo ou gravar um áudio, ou se quiser, escreve no WhatsApp mesmo, em forma de texto, um presente que você queria muito. E depois de um tempo, você ganhou e ficou muito agradecido a Deus. Então, você vai contar uma coisa que você queria muito, 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 e que agora você ganhou e você está feliz com o que você ganhou e o que você tem. Tá bom? Pode mandar, a partir de amanhã, quem quiser já pode mandar o nome desse presente que a gente quer saber. Que na outra aula eu vou colocar lá no vídeo, tá bom? Que a Pro Shirley vai dar a aula próxima de Elias. E aí, Pro Shirley, você vai comentar esses presentes aí que eles ganharam, tá bom? Isso, eu vou mandar no particular depois o que vocês já fizeram e o que falta vocês entregarem, tá bom? Aí a gente manda, né, tia Shirley, no particular de cada um, para saber o que tá faltando. Vai ter um tempão, hein, tia Shirley, para fazer tudo, eu acho, hein? Eu acho que dá, hein? Agora vamos, todo mundo entendeu dos kids? Vamos para os juniores. Agora, os juniores é mais difícil, hein? Vamos lá, olha. Faça uma entrevista com alguém próximo e pergunte para essa pessoa sobre uma coisa que ela queria muito e o que ela fez para conseguir. Então, por exemplo, eu vou entrevistar alguém próximo, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser a avó, pode ser o irmão, pode ser quem você quiser, tá bom? Lucas, Nathalie e Daniel. É só perguntar para alguém e falar assim, o que você queria muito? Por exemplo, eu queria muito uma casa na praia. Mas você já conseguiu essa casa na praia? Já consegui. E o que você fez para conseguir? Eu economizei bastante, eu fui lá na praia escolher a casa, entendeu? Isso é só um exemplo, tá? Então, você vai perguntar para alguém. Tem que saber o nome de quem que é que você fez essa entrevista. Entenderam? Entendeu, Lucas, Nathalie? Eu não sei se o Dan tá aí ainda ou não. Mas então é só uma perguntinha, bem fácil, e pergunta para essa pessoa o que ela fez, tá bom?
Próxima aula, que não é esse domingo, o outro ainda, a gente vai ter aula de missões. Então, olha quanto tempo vocês têm para fazer essa atividade, hein? A próxima aula, gente, é sobre missões, aquela continuação da história da Amy. Quem lembra da Amy aí? Ou já esqueceram dela? Olha só o título da próxima aula: Coisas Eternas. O que será que essas coisas eternas aí? Não sei, né? Coisas eternas, o que pode ser? Então, ó, fica ligadinho. De novo, semana que vem não tem aula, só na outra semana, mas aí a gente vai mandar um convitinho para vocês lembrando aí de todas as aulas, tá bom? Então, beijo, crianças. Tchau, obrigada.